Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos gravar uma aula agora sobre história do Brasil. Vamos falar das revoltas coloniais, principalmente das revoltas nativistas, tá? Como, por exemplo, a revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a revolta de Filipe dos Santos. Movimentos que começam a preparar no Brasil o sentimento de ruptura com Portugal. Nós vamos ter depois ainda outros movimentos para estudar numa próxima aula, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. É porque são dois tipos de movimentos, certo? A gente vai ter aqui os movimentos anticoloniais, então, se dividem em dois tipos. Os chamados movimentos nativistas, também conhecidos como movimentos fiscais. Eles chegam a contestar aspectos específicos da exploração colonial portuguesa, a criação de um imposto, uma nova forma de cobrança ou de fiscalização, mas não chegam a propor a ruptura com Portugal. Acontece em geral ali no século XVII, 1600 e poucos, e início do século XVIII. Já os movimentos emancipacionistas ou separatistas acontecem mais para o final do século XVIII, já sob forte influência iluminista, propondo a ruptura com Portugal, mas uma ruptura que não envolvia todo o Brasil, tinha um aspecto mais regional. Por exemplo, a Inconfidência Mineira, lá da história de Tiradentes, vai querer romper com Portugal, mas propondo a independência de Minas e não de todo o Brasil. Muito bem, mas a aula de hoje é somente sobre os movimentos nativistas, também conhecidos como movimentos fiscais, certo? Vamos falar então primeiro da revolta de Beckman, no Maranhão, final do século XVII, 1684. Quem é que se revolta aqui? Fazendeiros, senhores de engenho, liderados por Manuel Beckman, também participa o seu irmão Tomás Beckman e um outro homem importante na região, Jorge Sampaio. Havia ali um contexto de crise da produção açucareira no Brasil. Por quê? Durante muito tempo, os principais investidores do nosso açúcar foram os holandeses, mas eles invadiram o Brasil em 1630, invadiram Pernambuco, dominaram quase todo o Nordeste por 24 anos. Em 1654 foram expulsos, pararam de investir na nossa produção e passaram a produzir açúcar no Caribe a um preço mais baixo que o nosso, provocando aí uma crise do nosso açúcar no mercado internacional. É nesse quadro de crise do açúcar que vai acontecer essa revolta. E sabem por quê? Havia dificuldade para esses senhores de engenho comprar escravos africanos. Era muito caro. Então vão recorrer ao apresamento indígena, ou seja, captura de índios para fazê-los escravos. E onde eles vão capturar índios? Principalmente em missões jesuíticas, ou seja, aldeamentos organizados pelos padres jesuítas, da chamada Companhia de Jesus, que catequizavam esses índios. Eles preferiam capturar, os fazendeiros preferiam capturar esses índios já catequizados porque já estavam habituados a um regime de trabalho de 8, 10, 12 horas por dia, já conheciam a língua e também a religião. Era mais fácil explorar a mão de obra escrava desse índio do que de índios que viviam ainda em tribos no meio da floresta, acostumados a uma economia de subsistência e a um regime de trabalho bastante reduzido. Por esse motivo, esses colonos vão acabar se revoltando contra duas forças opostas a eles. Quais são? Primeiro temos a Companhia de Comércio do Maranhão. Ela é criada em 1682. Para quê? Para monopolizar o comércio de importação e exportação na região do Maranhão. Tudo que os fazendeiros produziam, ou seja, principalmente o açúcar, eles tinham que vender para a Companhia de Comércio do Maranhão, que iria exportar para a Europa. Quem é que definia o preço do açúcar que os senhores de engenho iriam vender para a companhia? A própria companhia. Ela que definiu o preço, porque era só ela que podia comprar mesmo, então ela comprava o açúcar a um preço baixo. Mas era ela que revendia, por exemplo, escravos para os senhores de engenho. Ela vendia escravos a um preço altíssimo e não fornecia a quantidade mínima de escravos, que era de 500 por ano, e que tinha sido acordado com a coroa portuguesa. Então, ao exercer esse monopólio, esse estanco, como se dizia, acaba fornecendo escravos num número reduzido e a um preço muito alto. Isso vai fazer com que os colonos recorram cada vez mais à captura de índios como escravos, já que era difícil, era caro comprar escravos africanos. E como eles recorriam a essa captura de índios, principalmente nas missões jesuíticas, entram em conflito com a Companhia de Jesus, a ordem dos padres jesuítas, que eram contra o apresamento indígena, defendendo, claro, que os índios devessem ser apenas catequizados e não escravizados. Então acontece uma revolta dos senhores de engenho do Maranhão
contra duas companhias, a Companhia de Comércio e a Companhia Religiosa, a Companhia de Jesus. Vamos agora aos fatos dessa revolta. Eles vão tomar o governo da capitania do Maranhão, expulsam a Companhia de Comércio e expulsam também a Companhia de Jesus. Mas aí eles ficam preocupados com a repercussão desses fatos em Portugal. O rei pode acusá-los de traição e, nesse caso, a punição prevista é a pena de morte. Por isso, o Manuel Beckmann enviou seu irmão, Tomás Beckmann, para Lisboa, dar explicações ao rei. O rei não quis ouvir, mandou prender Tomás Beckmann, enviou tropas ao Maranhão para reprimir o movimento e acabou então aprisionando Manuel Beckmann, que foi dedurado por um afilhado seu em troca de um cargo de comando militar no Maranhão, e com isso Manuel Beckmann acabou sendo preso, julgado e enforcado, certo? Nessa região aqui, ó, onde hoje fica a pirâmide de Beckmann, tá? O local onde Manuel Beckmann foi enforcado. Muito bem, nós vamos ter, mesmo com essa repressão, ao final do movimento, a constatação por parte da coroa que de fato a Companhia de Comércio do Maranhão não cumpriu o acordo feito com a coroa de fornecer 10 mil escravos num prazo de 20 anos, uma média de 500 escravos por ano. Por isso a companhia acabou sendo também extinta em 1685. Ou seja, os revoltosos acabaram conquistando a sua principal reivindicação, mas Manuel Beckmann não estava vivo para poder usufruir dessa conquista. Muito bem, Guerra dos Emboabas. Quando acontece a descoberta de ouro em Minas Gerais, lá por volta de 1693, vamos ter um grande número de portugueses que vieram diretamente de Portugal, mas outros que já estavam no Nordeste brasileiro, migram para a região de Minas Gerais. Acontece que quem descobre as minas são paulistas, os bandeirantes paulistas, e aí vai ter um conflito pelas áreas de mineração entre aqueles que descobriram o ouro em Minas Gerais e querem ter exclusividade sobre a prospecção, a procura e a extração, e aqueles portugueses forasteiros que chegaram há pouco tempo e querem procurar ouro e, encontrando, queriam explorar. Temos aí então a Guerra dos Emboabas. Bandeirantes paulistas, liderados pelo Borba Gato, um dos grandes bandeirantes da nossa história. São os descobridores das minas e queriam o quê? Exclusividade sobre a procura de ouro, a prospecção e também a extração de ouro. Nisso vão acabar se chocando com os portugueses, que chegam aos poucos na região, querendo procurar e extrair ouro na região. Serão apelidados pelos bandeirantes de emboabas, porque usavam muitas roupas para adentrar a mata e eram por isso, comparados a uma ave de nome indígena chamada emboaba, com penas até as patas. Eles são forasteiros, vêm de fora, alguns diretamente de Portugal, outros eram portugueses, já estavam no Nordeste e migram para Minas. O que eles defendem? A livre procura. Não queremos dominar áreas de mineração já ocupadas pelos bandeirantes. Queremos procurar ouro na região e, encontrando ouro em novas áreas, queremos ter o direito de extrair. Vai haver uma guerra e essa guerra vai ser muito violenta. O episódio mais importante é chamado de Capão da Traição. É quando os portugueses, que levavam vantagem no conflito, vão propor o quê? Uma trégua, uma espécie de acordo de paz. Os bandeirantes concordam, largam suas armas e são surpreendidos, na verdade, com uma tocaia promovida pelos emboabas, pelos portugueses. Haverá um massacre, uma grande chacina de bandeirantes. Depois disso, os conflitos se tornam ainda mais sangrentos. A coroa vai intervir, vai pacificar o movimento e vai decretar o quê? A livre prospecção, a livre procura. Qualquer um que chegue na região pode procurar. E procurando, ao encontrar, pode extrair. Porque quanto mais gente extraindo, obviamente, mais a coroa consegue tributar. Nós vamos ter aí a criação da capitania de São Paulo e Minas do Ouro, certo? Já existia a capitania de São Vicente, transformada em capitania agora de São Paulo, tendo todo o seu interior, envolvendo Minas, Goiás, Mato Grosso, como áreas ligadas a essa capitania. Muito bem, vamos falar agora da Guerra dos Mascates, que acontece em Pernambuco. Quem é que está brigando aqui? Duas cidades, Olinda e Recife. Mas por quê? Vamos ver aqui então. Os senhores de engenho de Olinda viviam um contexto da crise açucareira, desde a metade do século XVII, desde 1654, quando os holandeses, que investiam na produção de açúcar, foram expulsos daqui após terem invadido a região, passaram a produzir açúcar a um preço mais baixo na América Central, com o qual a gente tinha dificuldade de concorrer. Diante dessa crise açucareira, e sem poder contar mais com investimentos holandeses, esses senhores de engenho vão recorrer a empréstimos concedidos por quem?
pelos comerciantes ricos de Recife. Eram comerciantes e ao mesmo tempo agiotas, né? Que faziam empréstimos mesmo não sendo banqueiros. Muito bem. Acontece que enquanto Olinda decaía por causa da crise do açúcar, Recife se desenvolvia cada vez mais. Mascate era o termo pejorativo que os senhores de engenho utilizavam para designar os comerciantes, porque esses comerciantes de Recife eram ricos, donos de grandes sobrados, de grandes estabelecimentos comerciais. Mascate é mercadoria ambulante, então é um termo pejorativo que os senhores de engenho de Olinda usavam para designar aí, né, os grandes comerciantes ricos de Recife. Enquanto Olinda decaía, Recife se desenvolvia cada vez mais. Os comerciantes de Recife, inclusive, tinham tanto dinheiro sobrando que emprestavam, certo, para os senhores de engenho de Olinda. Mas acontece que Recife não era uma cidade, não era um município, não era uma vila, como se dizia, né? Era uma freguesia, era um bairro de Olinda. Mas, diante dessa crise de Olinda e desse desenvolvimento de Recife, Recife vai acabar sendo emancipada. Vai ser transformada numa vila independente de Olinda. Os senhores de engenho de Olinda não vão aceitar, certo? Nessa mesma situação em que isso acontece, os comerciantes de Recife, agora emancipada, vão passar a cobrar dívidas dos fazendeiros de Olinda. Antes disso, quando Recife ainda pertencia a Olinda, os senhores de engenho de Olinda, que administravam a Câmara Municipal de Olinda, cobravam impostos cada vez mais altos dos comerciantes de Recife, quando Recife ainda estava vinculado a Olinda. Mas foi de fato a emancipação de Recife em relação a Olinda o grande estopim, o grande ponto de partida para essa guerra. Os senhores de engenho de Olinda não aceitaram a emancipação de Recife. Vão invadir Recife, tá? E vão acabar atacando o prédio da Câmara e vão remover o pelourinho, o poste que ficava no centro da Praça Central e que servia para castigar os escravos. O pelourinho e a Câmara de Vereadores era o símbolo de um município independente. Por isso, os fazendeiros de Olinda, não aceitando a emancipação de Recife, atacam o prédio da Câmara e removem o pelourinho de Recife. Mas os comerciantes de Recife, apelidados de mascates, vão reagir e vão atacar o centro de Olinda, incendiando algumas casas de senhores de engenho naquela parte central da cidade. Aí a coroa vai acabar interferindo ali, pacificando esse conflito. Recife se mantém emancipada. Olinda, que estava em crise, vai aprofundar ainda mais sua crise, porque não vai poder mais contar com os impostos pagos pelos comerciantes de Recife. Por consequência de toda essa decadência de Olinda, 117 anos depois, em 1827, já com o Brasil independente, governo Dom Pedro I, Recife vai passar a ser a capital de Pernambuco, não mais Olinda. Mais um golpe aí, certo, na história econômica de Olinda, que vai se tornar, né, uma cidade cada vez mais decadente economicamente, mas que vai preservar aí boa parte do seu acervo arquitetônico histórico, sendo reconhecido em 1982 como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco. Muito bem, revolta de Filipe dos Santos, para encerrar aqui esse quadro de revoltas, né, para vocês não ficarem tão revoltados assim. Seguinte, grupos sociais mineradores e também classes populares. Nessas classes populares, temos aqui aqueles caras que viviam da mineração, mas não tinham escravos e também não tinham dinheiro para comprar lojas de mineração. Eles praticavam a mineração através do uso da bateia, que é aquele tacho, vou fazer aqui, ó, é um tacho raso de cobre, tá? Que eles usavam para extrair pequenas pedrinhas, pequenas pepitas de ouro, né? Então eles encontravam ouro em áreas que já tinham sido exploradas e o ouro já estava, né, praticamente escasso. Então eram mineradores, mas mineradores pobres. Também tinha aqui comerciantes, ambulantes, né, entre outros grupos. Mas os principais envolvidos são mineradores. Mas tem um líder aqui, que é das classes populares. É o Filipe dos Santos. Ele era um faiscador, ou seja, um minerador sem lote de mineração, a chamada data, como eles diziam, né, que era o lote de mineração, e também sem escravos, tá? Filipe dos Santos. Tá, mas eles se revoltam contra o quê? Havia muito contrabando de ouro naquela região. Contrabando de ouro em pó, dentro de santos de madeira, ocos por dentro, os chamados santos do pau oco. Para fiscalizar, para aumentar o rigor na fiscalização, o governo da capitania de Minas Gerais vai acabar criando, por ordem de Portugal, as chamadas casas de fundição. Vão proibir a circulação de ouro em pó. Todo o ouro passava a ser recolhido das minas, levado para a casa de fundição, derretido, transformado em barra, essa que aparece aqui embaixo, né,
com o selo da coroa e uma sequência numérica para controle fiscal. Aqui mesmo na casa de fundição de Vila Rica, tá? Esse era o prédio, nós vamos ter a cobrança do principal imposto, que era o imposto do quinto. Ou seja, os mineradores tinham que entregar 20%, a quinta parte de todo o ouro extraído, para a coroa como forma de tributo. Mas passava a pagar ainda uma outra taxa, uma taxa extra, pela fundição do ouro, pelo derretimento do ouro, e, né, com o objetivo de transformá-lo em barra. Muito bem. Além disso, também tinha os estancos, os monopólios, que algumas empresas, algumas companhias exerciam sobre alguns produtos no comércio da região. Os altos impostos eram outro problema. Tudo isso encarecia a vida na região, o que dificultava a vida das classes populares. Então, temos as classes populares sofrendo com a carestia, era tudo muito caro, os altos preços dos produtos, né, provocado aí pelos estancos, os monopólios de comércio na região e pelos altos impostos, e os mineradores, que contestavam aí contra a criação das casas de fundição, que é a causa principal da revolta. Pois então, quais são os fatos? Eles vão tomar a Câmara de Vila Rica, tá? Vila Rica naquela época era a capital de Minas Gerais, tomam um prédio da Câmara, ali escreve um manifesto, onde exige uma série de coisas ao governador da capitania, o Conde de Assumar. Uma delas é a extinção das casas de fundição. Quando eles cercam um palácio do Conde de Assumar, em Mariana, ali próximo de Vila Rica, vai haver aí uma situação que é a seguinte: o Conde de Assumar, ele vai se ver cercado por esses revoltosos, mas ele tinha conseguido, antes que os revoltosos de fato o cercassem, ele tinha conseguido pedir reforços militares. Então, os revoltosos leem para ele o manifesto, ele faz de conta que acata tudo, que aceita tudo, que vai atender às reivindicações dos revoltosos, mas na verdade ele está apenas ganhando tempo. E em poucos dias as tropas vão chegar e aos poucos vão começar a prender os principais envolvidos. Na época, quem deveria julgar o crime praticado pelos envolvidos nessa revolta deveria ser o ouvidor da região, que era o cargo de juiz, né? Só que o ouvidor acabou deixando a região. Então, o julgamento coube ao próprio governador de Minas Gerais, o Conde de Assumar, que se sentiu humilhado com esse cerco que fizeram, né, ao palácio do governo dele. E aí ele resolveu julgar rapidamente o Felipe dos Santos, já que não tinha ouvidor, é o governador que julga, e condenou Felipe dos Santos à morte. Felipe dos Santos foi então enforcado e depois seu corpo foi arrastado pelas ruas de Vila Rica, para depois ser esquartejado e ter as partes do seu corpo expostas em praça pública, para que aquilo servisse de exemplo aos outros. Ó, estão vendo o que acontece contra quem se revolta contra a coroa portuguesa? É isso, é uma punição violenta. Então, melhor ficarem quietos, melhor não tentarem aí se revoltar contra a coroa portuguesa, certo? Temos então aí as 4 principais revoltas e vocês vão ter como tarefa o quê? Uma delas, montar essa tabela comparativa. Temos as principais revoltas: revolta em Beckman, Maranhão, em Boabas, né, Minas Gerais, Mascates em Pernambuco, e a revolta em Felipe dos Santos em Minas Gerais. Vocês vão colocar para cada revolta o quê? O local, nesse caso o atual estado, né, e a data, o contexto histórico que estava acontecendo naquele momento, né, os grupos sociais ou as partes envolvidas, aqueles que se revoltam contra quem se revoltam, as causas da revolta e os fatos importantes ou alguma consequência, certo? Montando essa tabela, vocês vão conseguir diferenciar melhor um movimento do outro, vai ficar bem mais fácil de estudar. E por último temos aqui, ó, uma questão só, que aborda essa parte do conteúdo lá no livro de vocês, na página 96, certo? A questão 1. Um beijo grande, fiquem bem, até a próxima e estudem. Tchau, tchau.